Continuação da parte 2, capítulo Saber. Chave número 2, pare e descubra. Muitos anos atrás, em uma madrugada, eu me vi incapaz de dormir de novo. Eram 3 da manhã e eu estava enlouquecendo, perdendo a cabeça, buscando respostas como uma afogada desesperada por ar. Eu tinha acabado de digitar as seguintes palavras na busca do Google. O que devo fazer se meu marido me traiu, mas é um ótimo pai? Eu encarei aquela pergunta e pensei, bem, acho que cheguei a um novo fundo do poço. Acabei de pedir para a internet tomar a decisão mais importante e mais pessoal da minha vida. Por que eu confio em todo mundo no planeta mais do que eu confio em mim mesma? Onde diabos eu mesma fui parar? Quando foi que eu perdi o contato comigo? Cliquei em artigos e mais artigos mesmo assim. Para meu desespero, todo mundo achava que eu deveria fazer uma coisa diferente. Os especialistas em religião insistiam que uma boa cristã permaneceria no casamento. As feministas argumentavam que uma mulher forte se separaria. Artigos sobre maternidade diziam que uma boa mãe só pensaria no melhor para os filhos. Todas essas opiniões significavam que literalmente eu não poderia agradar a todos. Foi um alívio. Quando uma mulher finalmente aprende que agradar todo mundo é impossível, ela se torna livre para aprender a agradar a si mesma. Olhei para todos esses pontos de vista contraditórios e pensei, se existe de verdade uma forma objetivamente certa ou errada de lidar com isso, por que as pessoas pensam de formas diferentes a respeito do que fazer? Neste momento eu tive uma epifania. Talvez deveria e não deveria, certo e errado, bom e mal, não sejam conceitos selvagens. Não são coisas reais, apenas jaulas sociais construídas artificialmente, sempre em transformação, criadas para manter as instituições. Eu me dei conta de que em toda família, cultura ou religião, ideias de certo e errado são ferros em brasa para marcar o gado, os cães de pastoreio que mantêm o rebanho sob controle com seus latidos. São as barras que nos encarceram. Decidi que se eu continuasse fazendo a coisa certa, passaria a vida toda seguindo as instruções de outra pessoa em vez das minhas. Não queria viver minha vida sem viver minha vida. Queria tomar minhas próprias decisões, como uma mulher livre, vindas de minha alma, não do meu treinamento. Mas o problema era que eu não sabia como. Algumas semanas depois, abri um cartão de uma amiga que dizia em letras gigantes, em negrito e maiúsculas: pare e descubra. Eu já tinha lido aquela frase muitas vezes, mas daquela vez bateu diferente. Não dizia pergunte para os seus amigos e descubra, ou leia livros de especialistas e descubra, ou pesquise na internet e descubra. Sugeria uma estratégia diferente para descobrir. Apenas pare. Pare de se mexer, pare de falar, pare de procurar, pare de entrar em pânico, pare de se desesperar. Se você simplesmente parar de fazer, vai começar a descobrir. Parece uma palhaçada mágica, mas mulheres desesperadas tomam medidas desesperadas. Decidi experimentar. Depois que as crianças saíram para a escola, me fechei no meu armário, sentei em uma toalha, fechei os olhos e não fiz nada além de respirar. De início, cada sessão de 10 minutos pareceu levar 10 horas. Eu pegava o telefone a cada poucos momentos, torcendo para que o tempo já ter passado. Planejava listas do mercado e redecorava mentalmente a sala. As únicas coisas que eu parecia descobrir, ali sentada no chão, era que eu estava com fome e com coceira,
e, de repente, desesperada para dobrar a roupa limpa e reorganizar a despensa. Era uma viciada em estímulos jogada na desintoxicação. Ficava tentada a desistir a cada segundo, mas fui firme comigo mesma. 10 minutos por dia não é muito tempo para se passar tentando encontrar a si mesma, Glennon. Pelo amor de Deus, você passa 80 minutos por dia tentando encontrar as chaves. Depois de algumas semanas, como uma ginasta capaz de se alongar cada vez mais depois de cada treino, comecei a me sentir mergulhando um pouco mais a cada nova sessão. Depois de um tempo, mergulhei fundo o bastante para encontrar um novo nível dentro de mim, que eu nunca soubera que existia. Esse lugar é subterrâneo, profundo, silencioso e imóvel. Não há vozes lá, nem mesmo a minha. Tudo que eu ouço aqui embaixo é minha respiração. Era como se eu estivesse me afogando e, em pânico, estivesse lutando para respirar, pedir ajuda e nadar até a superfície. Mas o que eu realmente precisava para me salvar era me permitir afundar. Percebi que é por isso que em inglês se diz calm down, porque abaixo do ruído e do estrondo das ondas quebrando existe um lugar em que tudo é calmo e claro. Como o caos se acalma nestas profundezas, ali eu conseguia sentir algo que não era capaz de perceber na superfície. Era como aquela câmara silenciosa na Dinamarca, um dos lugares mais quietos do mundo, em que as pessoas conseguem ouvir e sentir o próprio sangue circulando. Lá nas profundezas, eu conseguia sentir algo circulando dentro de mim. Um saber. Eu consigo saber coisas aqui embaixo que não sou capaz de perceber na superfície caótica. Aqui, quando faço uma pergunta sobre minha vida, com palavras ou com imagens abstratas, eu sinto um toque. Esse toque me guia em direção à próxima coisa correta. E então, quando silenciosamente presto atenção nesse toque, ele me preenche. O saber parece um líquido morno e dourado, enchendo minhas veias e solidificando só o bastante para me dar uma sensação de segurança e de certeza. O que eu aprendi, embora eu tema dizer isso, é que Deus vive nessas profundezas dentro de mim. Quando reconheço a presença e a orientação de Deus, ela comemora, me enchendo desse ouro cálido. Todos os dias eu voltava para dentro do armário, sentava no chão coberto de camisetas e jeans e praticava o mergulho. O saber me encontrava lá no fundo e me indicava a próxima coisa certa, uma de cada vez. Foi assim que eu comecei a saber o que fazer a seguir. Foi assim que comecei a andar pela vida com mais clareza, mais presença, cada vez mais sólida e certa. Um ano depois, me vi no meio de uma reunião de trabalho, sentada em uma longa mesa de conferências. Discutíamos uma decisão importante que precisava ser tomada, e a equipe estava querendo que eu tomasse a dianteira. Eu estava confusa e indecisa. Estava prestes a voltar ao meu método antigo de saber, procurando externamente a aceitação, a permissão e o consenso. Mas quando dei uma olhada para o lado e vi a porta do estoque, me lembrei da minha nova forma de saber. Eu me perguntei se as pessoas se importariam caso eu pedisse licença para passar alguns minutos no estoque. Em vez disso, respirei fundo e, com os olhos bem abertos, me voltei para dentro e tentei mergulhar em mim mesma bem ali, na mesa. Funcionou. Senti o toque e, assim que o identifiquei, fui preenchida por ouro líquido. Voltei para a superfície, sorri e disse: eu sei o que fazer. Calma e decididamente, falei para a equipe o que eu gostaria que fizéssemos. O pânico na sala passou,
Todo mundo respirou fundo e pareceu na mesma hora mais relaxado e calmo. Nós seguimos em frente. Deus tinha saído do armário e agora eu posso levar Deus para todos os lugares. Agora eu recebo ordens apenas do meu próprio saber. Não importa se a decisão é profissional, pessoal ou familiar, monumental ou minúscula. Sempre que a incerteza surge, eu mergulho. Eu mergulho abaixo das ondas confusas de palavras, medos, expectativas, condicionamentos e conselhos, e sinto o saber. Eu mergulho 1000 vezes por dia. Tenho que fazer isso porque o saber nunca revela um plano para dali a 5 anos. Para mim, parece um guia amoroso e brincalhão, como se a razão pela qual só me revela a próxima coisa certa a fazer é porque quer que eu volte sempre, porque quer criar minha vida junto comigo. Depois de muitos anos, estou desenvolvendo uma relação com esse saber. Estamos aprendendo a confiar um no outro. Quando eu falo assim, minha esposa ergue uma sobrancelha e pergunta: "Você não está só falando sozinha?" Talvez. Se o que descobri nessa profundeza sou eu mesma, se o que eu aprendi não é como comungar com Deus, e sim a comungar comigo mesma, se a pessoa em quem aprendi a confiar não for Deus, e sim eu mesma, e se, pelo resto da minha vida, não importa o quão perdida eu esteja, eu souber exatamente como e onde me encontrar de novo, bem, que seja, parece milagre suficiente para mim. Por que nos preocupamos em descobrir do que chamar esse saber, em vez de dividir uns com os outros como encontrá-lo? Conheço muitas pessoas que encontraram esse lugar dentro de si e vivem somente segundo suas regras. Algumas chamam o saber de Deus, ou sabedoria, ou intuição, ou fonte, ou eu profundo. Eu tenho uma amiga com vários problemas sérios com Deus e ela chama o saber dela de Sebastian. Um Deus por qualquer outro nome é um milagre e um alívio iguais. Não importa que nome damos ao nosso saber. O que importa, se quisermos viver essa nossa única vida, tão efêmera quanto de uma estrela cadente, é chamá-lo. Eu aprendi que para ascender, primeiro é preciso mergulhar. Tenho que procurar e confiar na voz da minha sabedoria interna, em vez de buscar aprovação em vozes externas. Isso me poupa de viver a vida de outra pessoa. Também me poupa muito tempo e energia. Eu só faço a próxima coisa a que o saber me guia, uma coisa de cada vez. Não peço permissão primeiro, o que é uma forma muito adulta de se viver. A melhor parte é a seguinte: o saber está além e abaixo de qualquer linguagem, então não tenho palavras para traduzir isso para ninguém. Como o saber não usa palavras para se explicar para mim, eu paro de usar palavras para me explicar para o mundo. Essa é a coisa mais revolucionária que uma mulher pode fazer. A próxima coisa certa, uma coisa de cada vez, sem pedir permissão ou oferecer explicação. Viver assim é eletrizante. Compreendo agora que ninguém mais no mundo sabe o que eu devo fazer. Os especialistas não sabem, os padres, os terapeutas, as revistas, os autores, meus pais, meus amigos, eles não sabem. Nem mesmo as pessoas que me amam mais do que tudo. Porque ninguém já viveu ou vai viver esta vida que estou tentando ter, com meus dons e desafios e passado e pessoas. Toda vida é um experimento sem precedentes. Esta vida é minha e só minha. Então, eu parei de pedir às pessoas indicações para lugares em que elas nunca estiveram. Não existe mapa, somos todos pioneiros. Tenho essa segunda chave tatuada no pulso. Pare. É um lembrete diário de que se estou disposta a ficar na imobilidade comigo mesma, sempre vou saber o que fazer. Que as respostas nunca estão lá fora. Estão tão próximas quanto a minha respiração,
são tão certas quanto meus batimentos cardíacos. Tudo o que tenho que fazer é parar de me debater, mergulhar abaixo da superfície e sentir o toque e o ouro. Então, tenho que confiar nele, não importa o quão ilógica ou assustadora a próxima coisa certa pareça. Porque quanto mais eu sigo o meu saber interno de forma consciente, corajosa e objetiva, mais objetiva e bela minha vida exterior se torna. Quanto mais eu vivo pelo meu próprio saber, mais minha vida se torna minha própria e menos medo eu sinto. Eu confio que o saber vai estar comigo, não importa onde eu vá, me indicando a próxima coisa certa, uma coisa de cada vez, me guiando até o meu lar. Como saber? 2 pontos. O momento de incerteza surge. Respire, volte-se para dentro, mergulhe. Sinta e procure o saber. Faça a próxima coisa para a qual o saber instigue você. Deixe estar. Não se explique. E repita para sempre. Para o resto da vida, continue a diminuir a distância entre o saber e o fazer.